Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga, que vos traz hoje, tal como prometido, mais um vídeo sobre o efeito de Doppler. Para quem não esteja tão familiarizado com este assunto, sugiro que façam a visualização do mesmo antes de prosseguirmos. Vamos então ao enunciado. Uma fonte sonora emite um som contínuo de frequência 440 Hz ao longo de uma trajetória circular com 10 metros de raio a uma velocidade de valor constante igual a 8 metros por segundo. Um observador encontra-se a uma distância de raio sobre 2 do centro da trajetória. Determine o valor mínimo da frequência detectada pelo observador ao longo do movimento, considerando uma velocidade do som de 340 metros por segundo. Temos então aqui um resumo daquilo que estava ali escrito. Uma fonte sonora a descrever um movimento circular uniforme. Velocidade tem o valor de 8 metros por segundo. O raio é de 10 metros e ele encontra-se a uma distância do centro da circunferência que corresponde a metade do raio. Lembrar, antes de mais, que velocidade sempre tangente à trajetória, neste caso tangente à circunferência. Vamos agora imaginar o que é que aconteceria se tivéssemos um observador aqui no centro da trajetória. Ora, para que o efeito de Doppler se faça sentir, temos de ter a fonte sonora a aproximar-se ou a afastar-se do observador. E reparem que, independentemente do ponto em que se encontra a fonte sonora, a velocidade faz sempre 90 graus com esta direção radial. Logo, a velocidade neste ponto não tem componente na direção do observador. O mesmo acontece aqui e o mesmo acontece aqui. Logo, a frequência que iria ser percepcionada pelo observador seria os mesmos 440 Hz que estão a ser emitidos pela fonte sonora. Acontece que agora o observador não se encontra no centro da trajetória. E se por um lado, aqui neste ponto, a velocidade também faz 90 graus com esta direção e aqui também, a verdade é que, por exemplo, aqui nós vamos ter uma componente da velocidade radial. Quando digo radial, estou-me a referir à perspectiva deste observador e não do centro da trajetória. Sendo assim, teríamos uma componente nesta direção e outra componente numa direção perpendicular à mesma. Vou chamar a isto de VY e esta componente de VX. Ou seja, neste ponto nós temos a fonte sonora a afastar-se do observador, logo vamos ter uma frequência detectada mais baixa do que os 440 Hz que estão a ser emitidos. Posto isto, como é que vamos chegar aqui a valores? Vamos considerar aqui este ângulo, aqui eu vou chamar θ, e, sendo assim, considerando aqui este triângulo retângulo, aquela componente VY corresponde ao cateto adjacente, logo, para calcular precisamos do cosseno. Logo, VY será igual a V cosseno de θ, ou se quisermos, 8 cosseno de θ. Agora, eu preciso de saber o que é que vai acontecer àquele ângulo ao longo do movimento. Se vai aumentar, se vai diminuir, porque eu quero obter o valor máximo de VY que irá corresponder ao valor mínimo de frequência. Para isso vou precisar de desenhar aqui algumas linhas auxiliares. Aqui a roxo será o ângulo
complementar a θ, ou seja, a roxo teremos um ângulo de 90 menos θ. Sendo assim, olhando agora para o vetor da velocidade e esta direção que está aqui a verde, que fazem 90 graus, teremos aqui novamente θ. E, considerando agora Vx e esta direção, teremos aqui novamente o complementar de θ 90 menos θ. Agora vou considerar também aqui outro ângulo que eu vou chamar de alfa. Como é que eu vou relacionar agora este alfa com o θ, para perceber melhor o que é que acontece ao longo do movimento? Aqui, com estes três pretos, descrevemos um triângulo, que não é necessariamente retângulo, aliás, na posição em que está não o é, e podemos usar a lei dos senos. Ora, temos aqui um ângulo que é de 90 menos θ, e agora teremos de trabalhar com o lado oposto, que é R sobre 2. E aplicando então a lei dos senos, vou trabalhar agora com outro ângulo, este aqui, que é alfa. E que comprimento é que tem este lado? Tem o comprimento de R. Une o centro da circunferência à própria circunferência. Seno de 90 menos θ é cosseno de θ, exatamente o mesmo cosseno de θ que nos aparece aqui. R sobre 2 passa para o outro lado. E, cortando aqui o valor do rei, vamos ficar com 1/2 de seno de alfa. Nós queremos o valor máximo do cosseno de θ, isto para que a componente VY seja a maior possível, o que corresponde a uma situação em que a fonte sonora se está a afastar à maior velocidade. Sendo assim, eu vou precisar de saber qual é o valor máximo do seno de θ. Vou desenhar novamente aqui uma linha para nos ajudar. Ora, se estivéssemos nesta posição, então o valor de alfa seria de 180 graus, sendo que o seno de 180 graus é zero. Por isso, não estaríamos interessados nesse valor. Se estivéssemos aqui, o valor de alfa seria de 90 graus e é nos 90 graus que o valor do seno é máximo. Corresponde a 1. A partir daqui, temos o valor do alfa novamente a diminuir. E ao diminuir, estamos também a diminuir o valor do cosseno de θ que não queremos. Então, pegando na metade superior da trajetória, temos que o valor máximo de seno é de 1, que corresponde a um alfa de 90 graus. Então, o cosseno de θ máximo corresponde a 1/2 vezes 1, que é 1/2. Se pegarmos na metade inferior da trajetória, o raciocínio é em tudo análogo. Acontece que a componente VY radial, isto tendo em conta este observador, aponta para dentro e não para fora. Logo seria uma situação em que a frequência vem superior à emitida pela fonte. Vou pôr aqui a fórmula a que chegámos no vídeo anterior. Frequência
do observador é igual à frequência da fonte sonora. Aqui temos velocidade do som e aqui velocidade do som menos velocidade da fonte sonora. E, na altura, eu fiz referência ao seguinte. Entendam sempre esta velocidade da fonte sonora como uma velocidade relativa, ou seja, velocidade relativamente ao observador, admitindo que ele está em repouso. É mais fácil assim. E reparem que, no nosso caso, esta velocidade será negativa, o que faz todo o sentido, porque, ao ser negativo, então, o valor do denominador será superior ao valor do numerador, a que corresponderá a uma frequência mais baixa. Sendo assim, a frequência observada, velocidade do som 340, e aqui 340 mais os 8 metros por segundo vezes o meio, porque corresponde então à tal componente da velocidade, a única que interessa, e já me estava a esquecer por aqui a frequência da fonte, que é de 440. E isto tudo dá o valor de 435 Hz. Não é uma grande diferença, isto porque o valor de VY não é muito elevado. De qualquer das maneiras, temos um abaixamento da frequência relativamente à emitida pela fonte. Dei-me ao trabalho de fazer aqui uma animação no GeoGebra, em que vamos poder então observar aquilo que está a acontecer. Primeira coisa, reparem que na metade inferior da circunferência temos a componente radial da velocidade a apontar para dentro e na metade superior a apontar para fora. Logo, na metade inferior iríamos observar uma frequência mais alta, na metade superior uma frequência mais baixa. Agora também podem observar o que é que acontece ao ângulo θ ao longo do movimento. O ângulo θ é entre a velocidade, que está azul, e aquela componente vertical. Reparem que aqui onde está faz 0 graus, aqui faz 0 graus, ali toma o valor máximo, ali mais ou menos onde eu estou a apontar, e depois volta a diminuir outra vez. Vamos observar mais uma vez, aqui 0, ali o valor máximo, e depois volta a diminuir aquela componente, porque está a diminuir o valor do θ. Nada me prende mais a este vídeo, embora eu gostasse de voltar a esta temática num futuro próximo. Isto para falarmos, por exemplo, do efeito de Doppler relativístico, ou seja, quando a velocidade da fonte anda próxima da velocidade da luz, nós não vamos poder continuar a desprezar os efeitos da relatividade, e também o efeito de Doppler cosmológico, que tem a ver com a expansão do universo. Sendo assim, fiquem a aguardar as novidades aqui no canal e para isso sugiro que façam a sua subscrição e ativem também as notificações. Da minha parte é tudo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.